Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. A história de hoje: Vida Dupla. Jandre e eu estávamos casados há 25 anos. Tivemos 2 filhas e juntos construímos um bom negócio familiar no segmento imobiliário. Meu marido era inteligente, sabia conversar, se expressar como ninguém, e eu o admirava descaradamente. Jandre foi o meu primeiro namorado, meu primeiro homem, e era o amor da minha vida. Confesso que confiava nele de olhos fechados. Embora fôssemos bons colegas de trabalho e amigos, tínhamos uma vida íntima morna, quase fria. Desde que nos casamos, ele não tinha o hábito de me procurar. Eu é quem o procurava, quem o tocava, o beijava. Éramos bons fora da cama, porque nela éramos um verdadeiro fracasso. Comecei a me questionar, a querer entender o porquê do meu marido ser assim, distante, indiferente. Jandre parecia não sentir desejo por mim. Eu chegava a desfilar na frente dele, de lingerie, ou com algum acessório que pudesse despertar o interesse nele. Mas era como se ele não me visse, não me enxergasse. Eu chegava a chorar, porque eu queria ser desejada, amada. Afinal, eu sempre fui muito bonita, charmosa. Até os próprios amigos dele davam em cima de mim, mas eu me dava o respeito. Tentei várias vezes conversar com ele sobre esse assunto, porém, Jandre dizia que era coisa da minha cabeça, para que eu não me preocupasse. Cheguei até a pensar em me separar, mas tinham muitas coisas em jogo e eu não ia largar o meu marido por coisa boba da minha cabeça, e continuei levando aquela vida. Comecei a perceber que meu marido passava uma grande parte do dia fora do trabalho, dizendo que estava visitando clientes, porém, os próprios clientes ligavam à procura dele. Brotou então em mim uma desconfiança, coisa que não existia entre nós. Disfarçadamente, eu iniciei uma investigação particular. Quando ele ia tomar banho, eu procurava nos bolsos, na bolsa de trabalho, e não encontrava nada, absolutamente nada. Eu parecia uma louca e comentei o assunto com a minha irmã, porque ela era mais equilibrada e centrada do que eu, e não queria fazer nada de cabeça quente. Ela me orientou a ter calma, porque eu não tinha certeza de nada, era só uma desconfiança.
Jandre era um bom marido, um bom pai e nunca deu motivo para ninguém. Ele era respeitoso. Resolvi então ouvir a minha irmã e acalmei meu coração. Nós gostávamos de nos cuidar, de irmos à academia juntos, manter o corpo em forma. Mas nos últimos anos, ele ficou obcecado. Malhava enlouquecidamente, corria, andava de bicicleta e parecia ter medo da velhice. Até as minhas filhas começaram a estranhar a atitude dele. Enfim, eu já não sentia mais paz no nosso casamento, porque eu via o meu marido se preocupar com tantas coisas e menos com a nossa relação. Como as nossas vidas eram muito corridas, cada um tinha o seu próprio carro e dificilmente eu entrava no carro do meu marido e vice-versa. Ocorreu que o meu carro quebrou e eu precisava visitar um cliente naquela hora. Jandre tinha saído com um corretor e o carro dele estava disponível para uso. Peguei então o carro do meu marido e fui. Durante o percurso, eu não sei porquê, mas senti uma vontade enorme de parar o carro e vasculhar no porta-luva, embaixo do banco e até mesmo no porta-mala. Aquilo era ridículo, mas eu fiz. Eu precisava fazer aquilo. Eu precisava pôr um ponto final na minha desconfiança. E aquela era a hora. Vasculhei aquele carro como ninguém. E para minha surpresa, encontrei um telefone no porta-luva. E não era do meu marido. Para falar a verdade, eu nunca tinha visto aquele aparelho. Não pensei duas vezes e liguei o celular. Tinha tantas mensagens de texto que eu não sabia nem por onde começar. Comecei pela mais recente, onde a pessoa do outro lado falava: Jan, será que esse final de semana a gente consegue ficar juntos? Pulei para outra. Eu te quero todinho só pra mim. Dá um pulinho aqui em casa no horário de sempre. Eu fiquei chocada. Eu não tinha reação. Meu Deus, meu coração batia tão forte. Liguei para minha irmã e contei o que estava acontecendo, onde eu estava e o que eu estava fazendo. Ela me pediu calma e falou para eu ir para casa, que ela iria para lá também. Peguei o aparelho, porque aquilo era a prova que eu precisava. Eu estava fora de mim, eu tremia, eu sentia o meu sangue pulsar dentro de mim. Eu acho que se Jandre aparecesse na minha frente aquela hora, eu teria feito uma loucura. Eu estava realmente enlouquecida. Segui um conselho da minha irmã e não fui para o cliente. E não voltei mais para o trabalho. Jandre me ligava desesperado e eu não atendi o telefone. Quando meu marido chegou em casa, minha irmã já tinha ido embora. As nossas filhas estavam dormindo e eu sentada no sofá,
com os olhos inchados. Ele me perguntou se estava tudo bem. Eu não respondi e fui para o meu quarto. Jandre não dormiu no nosso quarto e na manhã seguinte saiu bem cedo, antes do café. Parecia que ele estava me evitando. Ficamos alguns dias sem nos falar, porque eu queria que ele viesse até mim. Jandre criou coragem e entrou na minha sala e disse que tinha algo muito importante para falar. Eu aproveitei e joguei o aparelho na cara dele. Jandre não demonstrou surpresa e parecia já saber que eu já sabia das traições. Me diz agora, quem é a outra que você está tendo um caso? Eu comecei a gritar dentro do nosso local de trabalho e Jandre pedia para eu me acalmar. Em casa você é frouxo, não comparece, não me procura e ainda dorme em outro quarto. Você sabe o que é ter um marido que não te enxerga, que não te admira, que não te vê como mulher? Eu tenho vontade, eu tenho desejos e você nunca se importou com nenhum deles. Mas em compensação, satisfaz todos os desejos da outra, daquela que nunca lutou com você, que nunca precisou comer arroz seco. Meu Deus, Jandre, é assim que você recompensa o nosso casamento. É assim que você recompensa a mulher que batalhou com você. Eu estava desolada, com tanta raiva. Eu chorava. Jandre então me falou que não iria mais esconder nada de mim e que ele também não aguentava mais aquela situação tão constrangedora, tanto para ele quanto para mim. E pela primeira vez, o meu marido se despiu emocionalmente e mostrou quem realmente era. Ele olhou nos meus olhos e me pediu perdão antes de tudo. E de tudo que ele me falou, a minha maior surpresa foi saber que ele mantinha um caso extraconjugal com um outro homem há 25 anos, o mesmo tempo que o nosso casamento. Eu só não caí para trás porque eu já estava sentada. Como assim? Como assim o meu marido, o pai das minhas filhas, era homossexual e eu nunca tinha percebido? Ele me confessou que sempre se sentiu atraído por homens e sempre namorou homens. E eu fui a primeira e a única mulher da vida dele. Eu queria tentar entender, mesmo raivosa, porque ele queria manter aquela vida dupla. E ele me falou que, por conta do preconceito, que ele nunca assumiu o outro, mas também nunca conseguiu se separar dele, e que também gostava de mim, e que também não conseguia se separar de mim.
Eu queria tentar entender por quê. Por que ele queria manter aquela vida dupla. E ele me falou que por conta do preconceito, ele nunca assumiu o outro, mas também nunca conseguiu se separar dele. E que também gostava de mim, e que também não conseguia se separar de mim. Eu fiquei com tanto ódio de ouvir aquilo. Eu me senti usada. Pior, nem usada eu era. Comecei então a montar o quebra-cabeça. Só eu não percebia. Eu era cega de amor. Eu não conseguia enxergar as escapadas, as ausências, falta de química entre nós. Saí chorando da sala e deixei ele lá. Nos separamos. Vendemos a imobiliária e por um bom tempo eu não conseguia nem olhar para a cara dele. Eu tinha nojo. E quando eu me lembrava de cada palavra, meu estômago revirava. Jandre criou coragem e assumiu o relacionamento. Minhas filhas não tomaram partido, porque eu pedi para elas deixarem o pai em paz. Aos poucos, eu comecei a entender que o fim do nosso relacionamento foi a melhor coisa que aconteceu. E eu me libertei, e ele se libertou. Vivíamos presos, fadados a um relacionamento falido. E por que não viver o amor? Um dia, eu liguei para Jandre e pedi para ele aparecer em casa, porque eu precisava conversar muito com ele. Ele ficou surpreso e assustado ao mesmo tempo. Quando ele chegou, eu dei um abraço nele e agradeci pela sinceridade. Não fazia sentido viver com ódio, rancor, desejar o mal. Estávamos livres, choramos juntos e nos tornamos amigos. Hoje, ele vive em Portugal, com um marido, é claro. E eu comecei um relacionamento com um homem que me ama, mas que me ama de verdade, que me procura, que pede para eu dançar, colocar lingeries e tudo que eu sonhava viver. Me sinto feliz e realizada em todas as áreas da minha vida.